Se liga, meu povo, bora continuar a nossa aula de derivada, de função derivada. Ainda vou estar utilizando a derivada do produto, porém agora a gente vai dar uma estudada nas derivadas de outras funções trigonométricas. Eu falo outras porque a gente já conhece a do seno e a do cosseno. Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Tá? Outras. Vou começar com a função f de x igual a tangente de x. Nós sabemos da trigonometria que tangente de x é escrita como seno sobre cosseno. Bom, como eu não sei trabalhar ainda com derivada do quociente, mas eu conheço as derivadas do seno e do cosseno, eu posso transformar essa fração em um produto. De que jeito? Isso é seno vezes o inverso do cosseno, ou seja, cosseno elevado a menos 1. E aí o que é que eu tenho, meu povo? Se eu quiser derivar essa função tangente, o que é que eu vou ter? A derivada de um produto. Aqui é a primeira, aqui é a segunda, tá? Estamos fazendo bem calminho. O que é a derivada desse produto? Para recapitular a regra da derivada do produto também, aproveitando, é a derivada da primeira função vezes a segunda função, eu repito, mais a primeira função vezes a derivada, vou botar colchete porque já tem parênteses aqui, tá? A derivada da segunda. Bom, f' de x então será o quê? Quem é a derivada da primeira? Quem é a derivada do seno? Cosseno. Vezes, o que é o inverso? O que é cosseno elevado a menos 1? 1 sobre cosseno, tá? Bom, mas, repito, a seno de x vezes. O que é a derivada disso aqui? Aqui é uma função potência. O expoente não é 1, tá? Então eu tenho que enxergar isso como uma função potência, porque se fosse 1 seria apenas a derivada do cosseno, mas é cosseno elevado a menos 1. Derivando essa função potência, a gente acabou de ver na aula passada que basta descer o expoente, multiplicar pelo que eu tinha subtraído de uma unidade, pelo expoente que eu tinha pela base com o expoente anterior, menos uma unidade, ou seja, menos 1, menos 2. Vezes a derivada da base. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Tá? Arrumando isso aqui, o que é que eu tenho? f de x será... Aqui eu posso simplificar com isso aqui, vai resultar 1 apenas. Quando eu passar por aqui, meu povo, o que é que eu tenho? Eu vou ter menos com menos, mais. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado. Então eu vou ter aqui como resultado seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Porque esse cosseno ao quadrado desce. Esse cosseno elevado a menos 2 equivale a 1 sobre cosseno ao quadrado. Bom, isso somado, ou melhor, multiplicado por seno, vai dar o quê? Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Mas, Celso, o que é seno sobre cosseno? A gente acabou de ver. É tangente. Então, isso aqui pode ser escrito como 1 mais tangente ao quadrado. Mas eu ainda quero mais. Lá da trigonometria, eu sei que 1 mais tangente ao quadrado equivale ao quê? Secante ao quadrado. Nas nossas aulas de trigonometria, vamos justificar por que esse resultado. Além disso, sabemos que 1 mais cotangente ao quadrado vale o quê? Cossecante ao quadrado. Tá? Inclusive, eu vou usar esses dois resultados na nossa aula de hoje. Além disso, eu sei que a secante de x tem uma relação direta com o cosseno, que equivale ao inverso do cosseno, e a cossecante de x, de um arco, é o inverso do seno do arco. Tá? Eu vou guardar isso aqui porque eu vou precisar para as aulas de hoje, para a aula de hoje. Beleza. Então, 1 mais tangente ao quadrado é a mesma coisa que secante ao quadrado. Logo, o que é que eu estou dizendo? Se a função é a função tangente, implica que a derivada dela será exatamente a função secante ao quadrado. Ok? Vou aproveitar esse espacinho aqui e pensar na segunda função, que é a função
tangente de x. O que é cotangente? É o inverso da tangente, ou seja, é a medida do cosseno dividido pelo seno, tá? Bom, isso aqui também eu posso escrever como produto, só que agora será cosseno vezes seno elevado a menos 1, assim como fizemos aqui em cima. Bom, o que é a derivada, então, dessa função? É a derivada do primeiro, vamos tentar escrever direto. A derivada do primeiro é a derivada de cosseno, que é menos seno de x, vezes. O que é vezes a segunda? A segunda é seno elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre seno de x. Mais a primeira, que é cosseno, vezes. O que é essa derivada aqui? Do mesmo jeito que a de cá, é uma derivada de uma função que tem um expoente diferente de 1. Então eu tenho que fazer aquela regra de derivação com a função potência com a base qualquer. A base, no caso aqui, é seno. Desce, ó, desce o expoente, vou botar colchete, desce o expoente, multiplica pela base que eu tinha com aquele expoente, só que subtraído de uma unidade, ou seja, menos 2, vezes a derivada da base. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Ok. Então, quem é essa derivada? Isso dá para simplificar com isso, ou seja, dá menos 1. Aqui dentro, o que é que eu tenho? Menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x, porque isso inverte, vai para baixo. O menos não some, né? Aqui não tem mais nada negativo, diferente daqui, que ficou positivo. Então, esse cosseno vezes esse cosseno, menos cosseno ao quadrado, sobre seno ao quadrado. Esse menos eu vou colocar em evidência, e aí vai ficar 1 mais. O que é cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado? Bom, se cosseno sobre seno é cotangente, cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é cotangente ao quadrado, meu povo. Beleza. Então, o que é que eu tenho, gente? 1 mais cotangente ao quadrado, que equivale ao quê? Ali, ó, cossecante. Como tem menos na frente, ficará menos cossecante ao quadrado, tá? Logo, qual foi o outro resultado que eu tive? Se a função é a função cotangente, implica que a derivada dela será o quê? Menos cossecante ao quadrado do arco. Beleza? Então, meus queridos, continuando as derivadas das outras funções trigonométricas, faltando apenas duas, porque temos 6 funções trigonométricas, ok? Vimos o seno, que a derivada é cosseno, vimos o cosseno, que a derivada é menos seno, vimos agora há pouco a tangente, que a derivada é secante ao quadrado, e vimos a cotangente, que a derivada é menos cossecante ao quadrado. Faltou apenas quem? A função secante e a função cossecante, tá? Então, em terceiro tópico, vou considerar a função secante de x. Mas o que é secante de x? Está ali explicitado para a gente. É o inverso do cosseno. Ou o inverso do cosseno é a secante, ou o inverso da secante é o cosseno. Bom, mas o que é esse inverso do cosseno? Para não usar quociente, isso é cosseno elevado ao quê? A menos 1, ok? Então, derivar isso aqui é simples, é só derivar uma potência que a gente já fez agora há pouco. Então, a derivada disso aqui, quem é, gente? Desce o expoente, multiplica pela base elevada ao expoente menos 1, ou seja, menos 1, menos 1, menos 2, vezes a derivada da base. Quem é a base? Cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno de x. Ok? Então, fazendo o jogo de sinal, menos com menos, mais, eu vou ter seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Logo, isso aqui pode ser escrito, vou separar para ficar melhor, e posso escrever como seno sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. Repare que eu tenho 2 cossenos multiplicados, que é cosseno ao quadrado, só fiz separá-los. O que é seno sobre cosseno? Tangente.
E o que é 1 sobre cosseno? Secante. Daí, inclusive a ordem não importa, eu posso dizer o seguinte: se a função é a função secante, qual é a função derivada da função secante? É a própria secante vezes a tangente. É o produto de duas funções, a secante vezes a tangente. Bom, e a última das nossas funções trigonométricas é a cossecante, meu povo. E o que é a cossecante? Se liga, é o inverso do seno de x. Beleza? O que é o inverso do seno de x? É seno de x elevado a menos 1. E por fim, para a gente finalizar essa parte, a derivada disso será o quê? Também de uma potência, desce o expoente vezes a base elevado a esse expoente menos 1, menos 2, vezes a derivada da base, derivada do seno, cosseno. Tá? Arrumando isso daqui vai ficar menos cosseno sobre esse seno vem para baixo, né? Expoente negativo, seno ao quadrado de x. Para ficar mais bonitinho, eu vou separar e escrever menos cosseno sobre seno vezes 1 sobre seno. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Mas o que é cosseno sobre seno? É a nossa cotangente. Então eu vou ter, como tinha menos cotangente. E o que é 1 sobre seno? Cossecante. Logo, eu tenho que f de x sendo a função cossecante de x, implica que a derivada dessa função, a função derivada dela, vai ser menos cossecante vezes cotangente. Eu só mudei a ordem que eu prefiro a leitura desse jeito, tá? Como é um produto, não importa a ordem, mas eu mudo para a leitura ficar mais agradável. Então, finalizamos por aqui a derivada do produto com as funções trigonométricas que nos faltavam. Ok? A gente vai agora para a última regra de derivação, que é a derivada do quociente, beleza? Bom, pessoal, aproveitando que a gente acabou de ver as outras funções trigonométricas, eu vou trazer o esboço delas junto com as derivadas. O GeoGebra é um suporte, as funções trigonométricas. A gente vai ver mais detalhado o estudo delas nas aulas de trigonometria específico, mas a priori eu só quero ver o esboço delas e das suas respectivas derivadas. Bom, o GeoGebra reconhece a tangente, vou começar com a tangente, que a gente viu que a derivada significa secante ao quadrado, é a função secante ao quadrado. Eu digitando tan, aparece para o GeoGebra a função tangente, tá? E aí quando ele converte para a janela algébrica, fica TG mesmo, como a gente já usa muito nas nossas escritas na sala de aula. Bom, essa primeira eu vou fazer com o formato da definição de derivada. Então eu vou considerar um ponto A e F de A nessa função, criar um controle deslizante, na verdade não é um ponto, é um ponto com coordenadas A e F de A, tá? Então eu tenho aqui ele movimentando na função só nesse caminho mesmo. Beleza? Bom, e aí eu vou considerar a reta tangente a esse ponto, ou melhor, essa função passando por esse ponto. Beleza? Tem uma reta tangente, tá, na minha função. E o que é a derivada pela definição que a gente viu, só recapitulando, que nunca mais a gente falou isso, é a inclinação dessa reta tangente, que é o coeficiente angular dela. 1,3 nessa posição, e aí vai mudando. Beleza? Se eu pensar em pontos do formato A, que é um valor do domínio da função, e A1, que é o valor da derivada, como a gente viu em outras aulas, eu crio esse ponto B. Colocando o rastro no ponto B e movimentando, eu vou ter esse formato. Ó. Movimentei para cá, eu tenho esse formato. Esse formato, quem já conhece um pouco da função secante, lembra desse formato. Mas aqui é especificamente a função secante ao quadrado. Verifique. Se eu digito secante ao quadrado, secante de x ao quadrado, eu tenho que escrever assim, tá? O que aparece? Exatamente secante de x ao quadrado, e exatamente quando eu caminho os pontos na minha função, a derivada, as imagens da derivada
caminham formando, tá? O ponto B caminha formando essa função que eu chamo de secante ao quadrado, como já vimos. Ok? Beleza, isso fiz para a tangente, para a gente não demorar muito. Eu vou deixar como exercício você fazer esse mesmo processozinho aqui para cotangente e depois comparar com a menos cossecante ao quadrado. Para secante e depois comparar com a secante vezes tangente e com a cossecante para comparar com menos cossecante vezes cotangente, que são as derivadas últimas que acabamos de ver. Aproveitando, algumas pessoas podem ficar curiosas. Como eu coloco no eixo X as medidas em radianos, tá? Que é mais agradável quando eu trabalho com funções trigonométricas. Eu simplesmente venho aqui na janela de visualização e clico no eixo X. Nesse eixo X, vou abrir aqui para vocês verem melhor, tem distância. Eu posso habilitar, eu desabilitei, ó, voltou ao normal. E aqui, habilitando, tem as possibilidades de distância. Pode ir de 1 em 1, pode ir de π em π, ou pode ir de π sobre 2 em π sobre 2, tá? É mais agradável π sobre 2 em π sobre 2 para as nossas funções trigonométricas, pelo menos as básicas. Bom, se eu apago aqui, só para retomar, e coloco a função, por exemplo, secante, sec de x no GeoGebra, tá? Gerei o gráfico da função secante. Qual é a derivada dela? Aprendi na aula, algumas aulas anteriores, né, derivada da soma, que eu posso usar o comando derivada da função f e simplesmente vai aparecer o resultado, que é secante sobre cosseno ao quadrado. Curioso que ele usa aquele formato primeiro da nossa dedução, tá? Mas isso daqui significa o quê? Seno sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno, ou seja, secante vezes tangente, que dá esse gráficozinho aqui bonitinho. Aí a importância de saber como geram as fórmulas, tá? E aí a gente agora no GeoGebra consegue entender que isso é secante vezes tangente. Beleza? Fico por aqui. Até a próxima aula. Valeu. Espero que tenham gostado. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Abraço.